No seminário, quais foram os seus professores referência? Ai, Júlio, você está fazendo pergunta difícil. Teve algum professor que vale a pena ser citado? Ou passa? Pergunta difícil, viu? O que acontece? Como a Igreja Presbiteriana foi uma igreja que apoiou oficialmente o golpe militar, essa questão da luta contra o comunismo e da exclusão de comunistas da igreja e etc. e tal, ficou muito presente dentro da igreja. Bom, os meus livros falam disso, né? Eles apresentam, eu estudei exatamente isso. Então, o que acontece? A teologia, que não fosse uma teologia oficial exposta pela igreja, que era uma teologia conservadora e até fundamentalista, cada vez mais fundamentalista, uma leitura literalista da Bíblia, então foi excluindo qualquer outro tipo de leitura da Bíblia, como teologia da libertação, teologia da missão integral, qualquer coisa assim, e isso foi sendo excluído. E, para excluir isso, você tinha que excluir as pessoas, obviamente, né? Você tinha que fazer processos, tribunais eclesiásticos e tal, e você excluiu pessoas dos seminários. Então, o Seminário Presbiteriano do Sul, o Seminário de Campinas e o Seminário de Recife, o Seminário Presbiteriano do Norte, tiveram muitas pessoas demitidas, professores demitidos, e o Seminário do Centenário, tem esse nome por causa do centenário da chegada do presbiterianismo no Brasil, né? O Seminário do Centenário começou numa cidade em Minas, depois foi para Vitória, no Espírito Santo. Esse seminário acabou fechado, né, nesse período, né? Porque você tinha que ter professores alinhados com a postura da igreja. Por que eu estou contando tudo isso? Porque quando eu entrei no seminário em 1980, até hoje, quando a gente conversa com um, com o outro, a gente fala, olha, era o fundo do poço. Era o fundo do poço, né? Eu tive um professor que fez assim, ele falou isso em sala de aula, né? Ele falou assim, olha, eu estou aqui porque eu sou um homem de confiança do reverendo Boanerges Ribeiro, que era o presidente do Supremo Concílio na época, mas eu me preparei para dar essa matéria. Quando eles me chamaram, eu era pastor lá na Bahia, em tal lugar, no interior da Bahia, eu passei um mês aqui na biblioteca lendo, me preparando para dar essa matéria, né? Com um mês ele estava pronto para dar uma matéria, né? Eu imagino que vocês devem ter estudado um mês de psicologia também, para poder abrir um consultório, né? Então, era isso, né? Era isso. Olha, eu não estou nem criticando a vida pastoral dessas pessoas, né? Muitos deles eram ótimos pastores, em geral, né? Não é sobre isso a questão, né? Mas, assim, a parte acadêmica mesmo perdeu bastante, né? Eu tive um professor que foi muito curioso, ele era bastante conservador, fundamentalista, foi genro do Boanerges Ribeiro, ele já é falecido, o reverendo Paulo Viana de Moura, era casado com uma filha do Boanerges Ribeiro, mas ele é muito curioso porque ele dava matérias assim de sociologia, filosofia e tal, mas sabe o que ele fez com a gente? Ele obrigou a gente a ler alguns clássicos dessas áreas. Então, a gente teve que ler a República de Platão, teve que ler Aristóteles, teve que ler Utopia do Thomas More, Discurso do Método, do Descartes, e outras obras assim, a gente tinha que ler, fazer resumo e tal, né? Então, quer dizer, para mim foi uma coisa boa, né? Eu acho que eu acabei aprendendo, porque eu era um aluno daquele que o pessoal, não sei se usa hoje, o aluno Caxias, antigamente usava isso, né? Que estudava, e eu fazia, né? Mandava ler, eu lia e tal, e fazia todas as coisas. Então, esse professor acabou sendo, assim, importante,
nesse sentido. Agora, como referência de vida ministerial e vida acadêmica, não. Eu diria que eu não tive. Agora, a gente tinha um grupo de colegas que a gente sentia essa necessidade e a gente se juntava para conversar, para ler algum livro de vez em quando, sabe? Então, a gente fazia isso. E a gente buscava algum tipo de formação fora do seminário, né? E quando a gente terminou o seminário, a gente foi fazer formação fora da igreja, né? Muitos de nós estudamos nas universidades, fizemos outros cursos, fizemos, como eu fiz doutorado numa universidade pública, na área de história e tudo mais, né? Então, a gente foi buscar outro tipo de formação, para o bem e para o mal. Eu acho que eu não posso fugir disso, foi a minha história, a minha realidade, e estamos aí. Essa ressalva que você fez a respeito do Paulo Viana foi feita também por um colega seu há cerca de 20 dias aqui, o Luiz Longini. Então, a sua resposta é muito parecida com a dele. É verdade. Sabe que eu ouvi a live do Longini. Pode ser que eu até tenha um pouco ficado sugestionado por isso que ele falou, mas isso é uma coisa que a gente já comentou em rodinhas assim. O Longini é um amigo nosso, é um amigo comum e tal, né? Então a gente de vez em quando já comentou esse tipo de coisa, né? Então é meio que um lugar comum nessa turma que estudou nessa época falar isso, né?